1 Coríntios 4, de 6 a 13. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estais fartos? Já estais ricos? Chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ilumine. Bendito Deus e Pai, exaltado e glorificado seja o teu nome. Queremos louvar o Senhor, ó Deus, engrandecer o teu nome e agradecer o privilégio de estarmos reunidos para cultuar o teu nome. Rogamos ao Senhor que neste momento o Senhor tire de nós as distrações, e o Senhor nos faça estar atentos à tua voz, à tua palavra, que o teu Espírito leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo. Instrua-nos, ó Deus, por meio da tua palavra viva e eficaz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando olhamos para a igreja evangélica brasileira, o estado que muitas igrejas se encontram, muitos ficam iludidos, achando que essas coisas não aconteciam na igreja primitiva. Talvez alguns aqui já devem ter ouvido crentes dizerem assim: quem dera que nós fôssemos como a igreja primitiva, a igreja ali de Atos dos Apóstolos, tudo ia ser melhor. E geralmente quando eu ouço esse tipo de questionamento, a minha pergunta é: qual igreja primitiva? A de Coríntios? A de Laodiceia? Ou tantas outras que demonstram tantos problemas que são corrigidos já no Novo Testamento pelos apóstolos? Muitos tendem a achar que essas igrejas não tinham problemas, e essa é uma grande falácia. Eu tenho demonstrado aqui que Paulo está exortando a igreja de Corinto, e uma das principais razões da exortação de Paulo é exatamente o problema de divisão da igreja. A igreja se dividia em torno de líderes: Paulo, Apolo, Cefas. A igreja se orgulhava daquilo que tinha. Muitos irmãos, ao usar os seus dons, em vez de entender os dons como bênção do Senhor para a igreja, eles entendiam que aquilo era para eles e para a vanglória deles. Havia muitos problemas em Corinto. Como eu disse, os partidos estavam se formando não em torno do conteúdo pregado pelos apóstolos e pelos seus companheiros, porque o conteúdo era o mesmo. Aquilo que Paulo pregava
não diferia do que Apolo pregava. Paulo já disse aqui: eu plantei, Apolo regou. Eles estão falando do mesmo evangelho, eles estão edificando a igreja sobre as mesmas bases. Então, quando a igreja ela se dividia em torno dos líderes, não tinha a ver com aquilo que era pregado, com o conteúdo, mas quanto às características pessoais de cada um, os dons de cada um. No início aqui do capítulo 4, Paulo demonstrou então aos coríntios o que eles deveriam esperar de um ministro da palavra de Deus. Paulo demonstrou que eles deveriam esperar que eles fossem assistentes de Cristo, se vissem assim. Eles não são os atores principais, eles são coadjuvantes. Não são eles que devem ser vistos, eles são auxiliares do Supremo Pastor. Eles também deveriam esperar que os ministros buscassem ser fiéis à única mensagem que deve ser pregada, cujo conteúdo está na Escritura Sagrada, e que estes ministros temessem a Deus e não a homens, porque aqueles que começam a temer os homens, eles começam a pregar para que os homens se agradem. A mensagem agora é pensada para agradar a igreja, ou é pensada naquilo que não irá desagradar a igreja, e é por isso que Paulo diz: nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Deus. Paulo agora, a partir do verso 6, continua a sua exortação. Mas antes de expor o texto, eu queria que você lembrasse que havia na igreja de Corinto mestres que tentavam desqualificar a Paulo. Você tem notícia disso lá na segunda carta, quando Paulo, no capítulo 10, precisa defender o seu apostolado, porque estes falsos mestres, eles começavam a acusar Paulo, dizendo que Paulo não era um apóstolo de verdade, porque faltava a Paulo algumas experiências extraordinárias que eles alegavam que tinham. Você sabe disso lá no capítulo, na segunda carta, mas possivelmente estes homens já estavam presentes por ocasião da escrita da primeira carta, apesar de Paulo não citá-los diretamente. Provavelmente o problema se intensificou da primeira para a segunda carta, o que fez Paulo então nomeá-los lá na segunda carta de: estes homens são falsos apóstolos, travestidos de ministros de Cristo. Pense nisso enquanto nós olhamos para esse texto que aqui está. Na presente exortação, Paulo vai demonstrar como é que os crentes devem viver, como é que a igreja deve se portar, ou como os crentes devem viver. E a primeira lição de Paulo é que os crentes devem viver pautados somente na Escritura, pautados somente na palavra de Deus. O apóstolo Paulo começa relembrando aqui algo. Veja o verso 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento do outro. O que Paulo começa a lembrar quando ele diz: olha, estas coisas eu apliquei figuradamente a mim e a Apolo? Ele está se referindo ao que ele falou anteriormente, as ilustrações que ele usou anteriormente para falar acerca dos ministros ou dos obreiros que estavam trabalhando na igreja. Paulo os chamou de edificadores, Paulo os chamou de agricultores. Deus está então ali com a sua lavoura, e os ministros como agricultores nessa lavoura. Por último, Paulo os chamou de mordomos, despenseiros, e ele lembrou que cada um destes mordomos ou dispenseiros precisam ser encontrados por Deus fiéis. É a isto que Paulo então está se referindo
quando ele diz: estas coisas eu apliquei figuradamente a mim e a Apolo, porque lembre, ele está exortando aos crentes que estavam se dividindo entre partidos. Paulo não nomeia os outros ministros que provavelmente tinham também os seus partidos. Não havia somente estes partidos. Mas Paulo, ele em vez de nominar as pessoas, chama a responsabilidade para si e para Apolo. E agora ele lembra isso: olha, eu apliquei isso figuradamente a mim e a Apolo, para vocês entenderem, para vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer a vocês. Paulo quer que os crentes então entendam o seu ponto, o seu argumento. Paulo plantou, Apolo regou. Eles pregaram a Cristo crucificado. Foi essa mensagem que salvou, é esta mensagem que edifica a igreja. Lembre que quando Paulo disse: eu preguei a Cristo e este crucificado, ele disse também que não se valeu de sabedoria humana, para que o poder fosse do Senhor Deus. E agora então, depois de lembrar estas coisas, ele está dizendo: eu estou fazendo isso tudo para que vocês se lembrem de não ultrapassar aquilo que está escrito. Há uma discussão aqui sobre o que quer dizer essa expressão de Paulo. Alguns entendem que Paulo está falando dos textos bíblicos que ele já citou até esse momento da carta. Entretanto, ao que parece, essa expressão está escrito nos escritos de Paulo, ela é mais ampla. Ela diz respeito a todo o conteúdo da escritura que eles tinham naquela época, ou seja, a todo o conteúdo do Antigo Testamento. Então, quando Paulo diz à igreja para não ultrapassar aquilo que estava escrito, ele está dizendo que a base de fé da igreja é aquilo que o Senhor Deus revelou e não aquilo que é dito pela sabedoria humana. Porque lembre que esse é o paralelo que Paulo está fazendo. Eu não preguei o evangelho conforme sabedoria humana, eu preguei Cristo crucificado. A igreja deveria então estar pautada nisso, no conteúdo da escritura. E quando a escritura não é o referencial da igreja, quando a igreja procura algo além da palavra de Deus, a igreja começa a se dividir em torno de homens que pretensamente, ou que na cabeça da igreja, está apresentando alguma coisa a mais, um plus. E é por isso que eles gostam mais desse ou daquele ministro. O que Paulo está mostrando é que crentes não vivem pautados nessa sabedoria humana, mas naquilo que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito. Lembre-se que um dos lemas da reforma protestante é exatamente o sola Escritura. Tudo que a igreja crê tem de partir daquilo que está escrito, tem que partir da revelação de Deus. Você precisa estar firmado então nesta verdade, na revelação de Deus, a fim de viver de forma piedosa, mas não somente isso, a fim de julgar aquilo que é ensinado do púlpito por pretensos ministros de Deus, que estão falando de coisas não segundo a escritura, mas segundo a sua sabedoria, ou a sabedoria de homens. E você tem exemplos muito claros acerca disso. Talvez todo mundo aqui já tenha ouvido pessoas dizendo assim: este ensino sobre submissão e papéis de homem e mulher, este é um ensino que precisa ser deixado de lado. Isso foi escrito num tempo em que a mulher era subjugada. Hoje isso não vale mais. Nós estamos em outro tempo, então é preciso deixar isso de lado. Isso significa que as mulheres agora, elas podem assumir o posto que elas quiserem, inclusive o posto de ministras da palavra de Deus, pastoras. Por quê? Porque Paulo falou preso numa cultura. Este é um argumento humano.
Por que eu estou falando que esse é o argumento humano? Porque quando Paulo fala de submissão, ele não fala em relação à cultura. Você não vai ver Paulo dizendo, olha, a nossa cultura diz que é assim. Ele diz, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Paulo está falando pautado naquilo que Deus revelou na Escritura. É o que está revelado, é o que está escrito, entendido dentro do seu contexto e aplicado a nós, que é regra de fé para a igreja. Mas você vai ter muitas pessoas olhando para os textos bíblicos e dizendo, não, isso é cultural, isso não tem nada a ver com os nossos dias. E você precisa estar com o seu coração bem firmado na palavra de Deus. De outra forma, você não conseguirá julgar pastores assim. Há um famoso que vez por outra está aí na internet, que tem dito exatamente isso: a Bíblia precisa ser atualizada. Nós precisamos ler a Bíblia com um olhar contemporâneo. Segundo ele, aquilo que a Bíblia fala sobre o homossexualismo não é a mesma coisa que você tem nos dias de hoje. O problema que era combatido lá não era o homossexualismo, era a promiscuidade. Mas se você tiver hoje uma dupla, ele chama de casal, mas não é casal, é uma dupla homossexual que vive em infidelidade um ao outro, está correto. Um outro pastor exortando os crentes da comunidade, pretensos crentes, da comunidade em que ele estava, dizia, olha, tem gente aqui que é homoafetivo, que está vivendo de qualquer forma, você precisa casar com o seu parceiro, isso aqui não é bagunça não. De onde vem essa mensagem? Essa não é uma mensagem pautada na Escritura. Essa é uma mensagem que há muito ultrapassou o que está escrito. Essa é uma mensagem forjada no inferno. Como é que nós julgamos estas coisas? Pela Escritura. Não ultrapasseis o que está escrito. Se os coríntios tivessem feito isso, eles não teriam se dividido em torno das características dos pregadores. Eles não teriam dito, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eles não precisariam dizer isso, porque Paulo e Apolo pregam o mesmo evangelho e o único evangelho. Eles são obreiros da mesma igreja de Cristo, assistentes do mesmo supremo pastor. Logo, nós não exaltamos Apolo e Paulo, nós exaltamos o supremo pastor. Aquele que usa Apolo, aquele que usa a Paulo. Você crê na autoridade da Escritura? Você está disposto a abandonar falsas crenças? Crenças que estão enraizadas no seu coração há anos. Se alguém mostrar para você que isso está ultrapassando o que está escrito. Porque nós temos muitas convicções. Isso é normal. Mas a partir do momento em que alguém abre a Escritura e demonstra pela Escritura que a convicção está errada, ela precisa ser deixada de lado. Porque o que vale não é a minha cultura, não é o que eu aprendi desde pequeno, não é aquilo que os meus pais me ensinaram, é aquilo que está escrito. É aquilo que Deus deixou registrado na santa e bendita palavra de Deus. Os crentes precisam viver pautados somente na Escritura. Teve um pastor que foi perguntado por um membro da igreja sobre utilizar imagens de Cristo. Pode ou não pode? A resposta: não vejo problema. Não é assim que nós conduzimos a igreja. Nós conduzimos pautado na Escritura. Eu não vejo problema em um monte de coisa que Deus disse que não pode ter aqui. E se eu propusesse ao conselho da igreja algumas coisas que eu não vejo problema, eu tenho certeza que o conselho iria dizer, mas tem problema, pastor, porque isso aí não está na Bíblia não. Crentes vivem pautados na Escritura. Mas Paulo fala mais. Os crentes devem viver reconhecendo humildemente a fonte de todo o bem. Isso precisava ser reconhecido
tanto pelos mestres coríntios, quanto pela igreja que estava se dividindo em torno deles. Dê uma olhada no verso 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Paulo faz perguntas aqui, mas as perguntas são meramente retóricas. Paulo não espera outra resposta dos crentes, senão a resposta óbvia. Quem é que faz alguém sobressair? É quem deu o dom. Quem é que faz você se destacar? É quem dotou você. E se é assim, por que você está vivendo como se você fosse o diferenciado, em vez de dar glória àquele que deu o dom a você? Nenhum crente, em sã consciência, iria dizer que se sobressaía por conta de quem ele era, ou que havia conquistado naturalmente as suas habilidades. Dessa forma, a pergunta de Paulo aos Coríntios é: vocês estão se gloriando nos homens, por quê? Se aquilo que os homens têm para servir a vocês não é deles, foi dado pelo Senhor, porque é Ele a fonte de todo o bem. Paulo está acompanhando aqui Tiago, naquilo que Tiago vai dizer lá na sua epístola: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança. Não se engane. E quando você tem esse entendimento, você vai dar glória a quem é devido. Quando você esquece quem é que capacita os homens a fazer a obra de Deus, você começa a olhar para os homens. Você começa a achar que esse ou aquele são pessoas essenciais à igreja. E eu já disse aqui que nós não somos tolos, nós reconhecemos que há pessoas que são diferenciadas, que têm maior ou menor capacidade de expor, de pregar as Escrituras. Isso é inegável. Mas até isso, foi Deus quem deu para um e não deu para o outro. Importa que ambos, o que tem maior facilidade para expor as Escrituras, o que tem menor facilidade para expor as Escrituras, importa que ambos sejam encontrados fiéis. Fiéis. A única mensagem ordenada pelo Senhor para a sua igreja. É preciso lembrar daquele que dota os homens. Muitos pregadores têm esquecido isto e têm recebido glória indevida. Em vez deles refrearem o espírito idólatra aí dos crentes, o ímpeto idólatra, eles acabam incentivando isso. Eles acabam levando os crentes a admirá-los mais. E é uma grande tentação, meus irmãos, para os pregadores, o fato de a igreja os colocar em pedestais, como se eles fossem os grandes responsáveis pelo crescimento ou pelo sucesso da igreja. Isso não é bom, eu tenho afirmado isso constantemente aqui para estes homens, mas isso é algo cada vez mais comum. É por isso que a igreja precisa dar ouvidos à repreensão de Paulo. Por que você está dando glória a quem recebeu dons do Senhor Deus? É uma bobagem. Você precisa dar glória a Deus que tem usado estes homens. Deus é o responsável pela edificação da sua igreja. É preciso que isso seja sempre lembrado, a fim de que a igreja seja beneficiada com a capacitação, com os dons que Deus deu a estes homens, sem incorrer em pecado. O pecado de achar que eles são mais do que eles são, instrumentos nas mãos de um Deus redentor. Eu creio que cada um de nós aqui já foi bastante edificado por este ou por aquele pastor de forma particular.
Seja grato a Deus por isso. Louve a Deus pela vida destes homens. Não os exalte. Não os exalte. Mantenha os seus olhos naquele de quem procede a bênção. É Cristo quem está edificando a sua igreja, e para isso Ele dispõe dos seus instrumentos. Mas essa verdade não se aplica apenas àqueles que estão falando à igreja. Essa verdade, ela se aplica a tudo na sua vida, a todas as suas conquistas, seja elas como pai e mãe ao criar os seus filhos, seja elas na sua carreira profissional, onde você chegou. Tudo aquilo que você conquistou não foi exclusivamente por conta de quem você é, mas por causa daquilo que Deus deu a você. Deus é quem nos capacita, meus irmãos. Deus é quem dá a cada um aquilo que Ele quer dar de habilidades, de dotação. Então não se esqueça de dar glória àquele que capacitou a sua vida. Lembre-se sempre de quem fez você sobressair. Você sobressaiu, quem foi que te fez sobressair? Dê glória àquele de quem procede as bênçãos. Paulo fala mais: os crentes devem viver como súditos no reino de Deus, porque quando você esquece quem o fez sobressair, você pode começar a pensar de você mesmo além do que convém. Estava acontecendo isso na igreja de Corinto. Eles estavam pensando de si mesmos além do que convém, e Paulo vai demonstrar isso com ironia. Veja o que Paulo diz no verso 8: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Você percebe a ironia do texto? O que Paulo está fazendo aqui? A igreja começou a se tornar orgulhosa por conta de tudo aquilo que eles tinham, porque eles tinham esquecido quem tinha dado a eles, quem estava fazendo com que eles viessem a sobressair. De fato, a igreja tinha muito. Paulo já reconheceu isso no começo da epístola. Volte aí, lá no primeiro capítulo, e veja o que Paulo fala, logo lá nas ações de graças. Verso 4: sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Você percebe o que Paulo está reconhecendo? Deus deu muito para vocês, Deus enriqueceu a igreja tinha muitos dons, só que agora a igreja, em vez de olhar para aquele que deu os dons, começava a olhar uns para os outros, começavam a olhar para si mesmos, como eu tenho, você não tem. Começaram a usar os dons para exaltação própria. Estava orgulhosa com tudo que tinha. Eles não estavam dando glória ao Senhor Deus, eles estavam se ufanando da sua posição. Por isso, em vez de se ver como servos, eles se viam como reis, e desdenhavam tanto de Paulo como dos outros apóstolos. A parte A do verso 4 mostra isso com uma ironia. Veja: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Essa era a forma que a igreja se via. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês estão achando que estão podendo, né? Vocês se veem como reis, porque era assim mesmo que eles se viam. Paulo então vai dizer: quem dera isso fosse verdade. Quem dera vocês fossem de fato ricos, ou que vocês entendessem a riqueza da forma correta,
Porque Paulo falou lá no começo já, vocês já foram em tudo enriquecidos em Cristo. Eles ficaram com a parte do enriquecido, estão dispensando Cristo. Nós temos tudo. É por isso que Paulo está dizendo, quem dera vocês estivessem de fato ricos, vocês tivessem uma visão correta do que está ocorrendo. E se vocês tivessem essa visão correta, eu mesmo me juntaria a vocês como reino, como servo no reino de Deus. É por isso que na parte B ele diz, tomara reinasseis, tomara fosse verdade que vocês reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Usando de ironia, então, Paulo está repreendendo estes irmãos. Os coríntios estavam se comportando à semelhança dos crentes de Laodiceia, que o próprio Cristo irá repreender no Apocalipse. Abra lá a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Laodiceia, uma igreja rica, que vivia numa cidade rica. A igreja então gozava de tranquilidade financeira. A igreja se juntava à adoração do imperador, e por isso o império não tirava aquilo que a igreja tinha, não perseguia a igreja. E então Jesus escreve a esta igreja, e no verso 17 do capítulo 3, você tem assim: pois dizes, quem diz? Laodiceia. Dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Era essa visão que a igreja tinha de si mesmo, é essa visão que os coríntios estão tendo deles mesmos, e é por isso que Paulo está falando, vocês já são reis, né? Vocês já estão fartos, né? Vocês não precisam de mais nada, vocês estão reinando sem nós. Mas veja o que Jesus vai falar a Laodiceia: nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Paulo está também exortando a igreja dos coríntios, expondo e repreendendo a autossuficiência daqueles irmãos. Crentes não são independentes. Não há nenhum crente que já alcançou tudo o que precisava ter. Todos precisam lembrar que são súditos no reino de Deus. Cada crente que reconhece a fonte de todas as bênçãos vai agir assim, vai agir de forma piedosa, vai ter um coração grato por tudo aquilo que Deus tem feito. Nunca se esqueça de que tudo que você tem, seja espiritualmente, seja materialmente, tudo isso é dádiva do Senhor, e tudo isso precisa ser usado para a glória do Senhor. Quando você esquece essa realidade, você abraça a autossuficiência. Lembra que Paulo vai dizer a estes crentes lá na frente: aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Quando você abraça a autossuficiência, você para de orar, você para de ler a Bíblia, você para de congregar, você não percebe a importância do corpo de Cristo, você começa a viver como um crente solo. E esse é um dos grandes erros, por exemplo, daqueles que são chamados de desigrejados, porque estes acham que sozinhos eles já têm tudo o que basta para eles servirem a Cristo, então eles desprezam a igreja. E aí então nós falamos acertadamente: esse pessoal está errado, esse pessoal é muito egocêntrico, eles vivem como se estivesse o rei na barriga. Mas e os crentes da igreja? Este é um erro que pode alcançar os crentes da igreja. Muitos que estão na igreja, mas o seu envolvimento com a igreja se limita
ao culto. Eles vêm ao culto no domingo, dia do Senhor, e precisam vir mesmo. Mas eles não se esforçam para estabelecer relacionamento com seus irmãos. Eles não sabem quem são os irmãos da igreja. Eles não ligam para isso. Eles já têm o seu grupo de amigos, e muitas vezes não crentes. Desprezam a comunhão dos santos, e muitas vezes vivem lá fora com os não crentes. É preciso que venhamos a desenvolver amizade cristã com aqueles que o Senhor colocou na igreja conosco. Crentes assim não vivem como servos, porque eles não estão dispostos a servir os seus irmãos. Eles vivem como reis, enganando-se a si mesmos acerca do seu verdadeiro estado espiritual. Você não é chamado a achar que já está farto. Você é chamado para viver como servo no reino de Deus, não como soberano no seu reino particular. Cuide para não cair nesse pecado. Você de fato reina. Mas agora eu quero te mostrar a realidade disso, que é o que Paulo está mostrando aos coríntios. Porque Paulo usa de ironia: vocês são reis, vocês estão fartos. Tomara fosse verdade. Sabe qual é a verdade? A verdade é que você já reina com Cristo. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Veja o capítulo 2. No verso 11, Paulo diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele, se perseverarmos, também com ele reinaremos. Quando Paulo diz aos coríntios: olha, tomara fosse verdade que vocês reinassem, ele está falando disso. Para que você reine com Cristo, você morre para você mesmo. Você renuncia à sua vida. Você vive para o seu soberano, e então você reina porque Cristo reina. E você está unido a Ele. Você é rico porque você é coerdeiro com Ele. Porque tudo está em Cristo. A pessoa bendita que salvou a sua vida e que te trouxe para o reino dEle. É esse tipo de riqueza que você já tem. Mas infelizmente em muitas igrejas isso não é mencionado. Pelo contrário, você tem a chamada teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade, ela acaba incutindo no coração dos crentes a autossuficiência. Porque uma teologia que diz: ordene a Deus, você merece, tenha fé na sua fé, está dizendo que você basta, as coisas estão sob o seu controle, tudo depende de você. A Escritura caminha ao contrário disso. A Escritura mostra que você é dependente do Senhor. Você é um servo de Deus. É por isso que Paulo continua e mostra que os crentes devem viver cientes das tribulações que existem nesse mundo. Veja o desenvolvimento do texto. Paulo mostra o que é de fato a realidade da vida cristã. Os coríntios estão olhando para a sua situação: nós estamos bem, nós temos dons, está tudo tranquilo. Paulo então no verso 9 diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. E eu quero que você atente para algo bem interessante aqui. Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, possivelmente quando ele estava em Éfeso, na sua viagem missionária. O que Paulo está mencionando aqui
parece estar relacionado com aquilo que está registrado lá no capítulo 19. Então abra Atos dos Apóstolos e deixe marcado lá no capítulo 19. E ao mesmo tempo deixe marcado aí a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios. Dê uma olhada no verso 9 do capítulo 4 de Coríntios. Paulo diz assim: me parece que Deus nos colocou em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Nos tornamos espetáculo para o público. Essa palavra é importante aqui, porque ela vai aparecer também no texto lá de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Se você atentar aí para a sua Bíblia, a Sociedade Bíblica te ajudou aí nessa, e botou aí, Paulo em Éfeso, certo? Paulo está ali e vai acontecer uma grande confusão em Éfeso, porque eles vão ser acusados de falar contra a grande Diana dos Efésios. Vá lá no verso de número 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Caminho era como eram conhecidos os crentes. Paulo pregava a mensagem centrada em Cristo, e isso começou a provocar um rebuliço na cidade. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destituída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Paulo provoca um grande problema aqui na cidade. Os crentes começam a converter, começam a jogar as medalhinhas de Diana fora. O pessoal que lucrava com a religião começa a ficar preocupado. Ó, nossa religião aqui está indo por água abaixo, certo? 28, ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro. Sabe qual é a palavra aqui? É a que está traduzida lá na sua Bíblia, na 1 Coríntios, como espetáculo. O teatro é o local onde há o espetáculo. E muitas vezes o teatro era onde os cristãos iam para ser jogados às feras, e todo mundo ficava ali assistindo. É no teatro que isso está acontecendo. Então o texto vai continuar narrando, dizendo assim: foi a cidade tomada de confusão. Estou lendo 29 de novo. Todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. De novo a palavra aparece. Então quando Paulo chega para os coríntios lá e diz assim: olha, me parece que Deus nos tem colocado como um espetáculo diante dos homens, ele não está falando de forma hipotética. Ele está falando de uma situação tensa vivida por ele e pelos seus companheiros. Porque isso às vezes nos foge. Nós falamos por vezes de perseguição. A igreja enfrenta perseguição, mas nós não sabemos o que é de fato perseguição. Há muitos irmãos nossos padecendo perseguição por causa da fé, sendo mortos, sendo torturados. Graças a Deus, nós não conhecemos isso de perto, mas Paulo conhecia. Essa foi a vida de Paulo, e agora ele está olhando para os coríntios.
se ufanando e está dizendo: vida cristã não é isso aí não. Deus nos tem colocado como espetáculo ao mundo, era uma realidade. Ele então demonstra que os coríntios não estavam experimentando estas coisas, não estavam passando por estas tribulações, e mais uma vez então ele recorre à ironia. Veja o verso 10, volte lá na carta aos Coríntios. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos, vós fortes, vós nobres, nós desprezíveis. Paulo está usando um jogo de palavras, mostrando como os coríntios se viam e qual era a realidade da vida dele e dos demais apóstolos. Ele está dizendo: vocês acham que vocês são sábios, aquela sabedoria do mundo que eles amavam, e Paulo está dizendo: nós somos loucos. Paulo já disse aqui que a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, e aqueles que abraçam a palavra de Deus são vistos como loucos, como tolos. Os coríntios não, nós temos a sabedoria humana. Eles se enganavam sobre o seu estado espiritual. Paulo diz: vocês são fortes, nós somos fracos. Lembra de Paulo? Ele mesmo vai escrever: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E nesse contexto, Paulo ainda disse: para eu não me orgulhar, Deus colocou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Isso era para Paulo lembrar quem ele era e o quanto ele dependia de Cristo. É por isso que quanto mais fraco ele se via, mais ele se aproximava de Cristo. Os coríntios se achavam fortes. Qual o resultado? Eles se afastam de Cristo. Eles se viam como pessoas muito nobres. Paulo diz: nós somos desprezíveis. Paulo os repreende mais uma vez, meus irmãos, mostrando a realidade dura da vida cristã, porque aqueles coríntios, ao se achar nobres, ignoravam a vergonha que era mesclar a sabedoria de Deus com a sabedoria humana, que era o que eles estavam fazendo. Paulo fala um pouco mais das tribulações, versos 11 e a parte A do verso 12. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. E agora, sutilmente, Paulo está lembrando aos coríntios: nem sustento vocês me deram. Paulo que prega dizendo que digno é o obreiro do seu salário, mas que disse aos coríntios: eu não fui pesado a vocês, eu trabalhei com as próprias mãos. Sabe qual era o resultado de Paulo se desdobrar nas duas coisas? Ele passou por muitas dificuldades decorridas disso, para não ser pesado aos coríntios. Tudo isso era o sofrimento que os apóstolos enfrentavam, enquanto os coríntios estavam se vendo como reis. Sabe o que isso aqui lembra? Aquele homem que chegou lá para Jesus e disse assim: mestre, eu vou te seguir onde quer que o senhor for. As raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas a visão de muitos sobre Cristo Jesus era a visão dos discípulos: mestre, quando o senhor reinar, coloca um de nós à direita e outro à esquerda. Eles queriam reinar com Cristo, de verdade. Eles entendiam que Cristo estabeleceu o seu reino na terra já, e eles iam ser ali, sei lá, primeiro-ministro de Cristo. Quem quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Os coríntios não estavam servindo uns aos outros. Os coríntios se orgulhavam. A vida cristã é uma vida que muitas vezes traz tribulações
envolve sofrimento. Paulo vai dizer a Timóteo que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. Então aqueles que abraçam a fé cristã, achando que porque agora eles estão em Cristo, eles não irão mais sofrer. Lembra aí que tem uma seita que tem esse slogan? Pare de sofrer. Quem abraça Cristo pensando nisso, logo logo fica decepcionado, porque o sofrimento é uma realidade debaixo do sol. Nós falamos isso de manhã. E quem acha que fé cristã é uma vida onde não mais haverá sofrimento, vai abandonar a fé. E talvez você esteja aqui dizendo: pastor, mas a gente aqui está imune a esse tipo de pensamento. Nossa igreja é fiel, nossa igreja é firme, é uma igreja reformada. Sim, nossa igreja, graças a Deus, é firme e fiel. Mas se em algum momento da sua vida, ao passar por tribulação, você pensou assim: não mereço passar por isso, eu sou um crente tão bom, eu vou na igreja, estou me esforçando, por que Deus está me deixando passar por isso? Pode ser que haja uma pontinha de teologia da prosperidade aí no seu coração ainda, que precisa ser arrancada. A vida cristã envolve sofrimento. Pedro vai dizer isso: Cristo sofreu, deixando-nos exemplo. E há crentes achando que vão passar imunes nessa vida e que não podem sofrer nessa vida. Sofrimento, meus irmãos, é esta realidade estabelecida por Pedro. Abra aí a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pedro está expondo aqui a realidade do sofrimento. E se você não está ciente disso, você não irá responder da mesma forma que Cristo respondeu ao sofrimento. Pedro mostra como Cristo respondeu. Veja o verso 23. Ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Por vezes eu recebo pessoas para aconselhar que estão passando por tribulação e eu mostro esse texto. Não poucas vezes eu já ouvi: pastor, não dá para ser assim. Quem está aí é Jesus. Eu não sou Jesus. Então eu estou safo, né? Eu não preciso reagir dessa forma. Jesus foi quem reagiu. Então volta lá na epístola de Paulo aos Coríntios, porque Paulo vai mostrar que a vida cristã precisa ser vivida assim. Os crentes não pagam o mal com o mal. Os crentes pagam o mal com o bem. Veja que além de estar bem consciente de que nesse mundo os crentes enfrentam tribulações, Paulo vai demonstrar que ele mesmo seguia o mestre na sua forma, na sua maneira de reagir às circunstâncias. Veja a parte B do verso 12. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. E se você já foi tentado a olhar para o texto de Pedro e dizer: mas eu não sou Jesus, a notícia da Bíblia é que Paulo também não era Jesus. Segundo a visão dele, a mim, o principal dos pecadores, alguém como nós, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos pecados, mas que por estar em Cristo, conseguia reagir de forma piedosa diante das perseguições. Aquilo que Paulo ordenava aos crentes, ele vai fazer isso lá em
Romanos 12, quando ele diz: não pague ninguém mal com mal, se o seu inimigo tiver fome, dá de comer, se ele tiver sede, dá de beber. Você vê na vida de Paulo, ele está fazendo tudo isso aqui em Coríntios, mas mesmo vivendo piedosamente, Paulo diz que o que eles recebiam, eles eram considerados como lixo pela sociedade. E aqui ele se identifica com o Senhor Jesus Cristo, que mesmo tendo feito todo o bem, que mesmo não tendo cometido nenhum pecado, foi pendurado no madeiro em meio a malfeitores, em meio de fato a pessoas terríveis. Paulo sabe que a vida cristã não é fácil. Você sofrerá afrontas. Como é que você vai reagir a estas coisas? Há até crentes, irmãos, que acham que eles não devem fazer o bem àqueles que prejudicam a eles. Aderiram a esse pensamento que não é cristão. Não é esse tipo de atitude que você deve ter como servo de Cristo. A semelhança de Cristo e de Paulo, servo de Cristo, você precisa servir até mesmo aqueles que se apresentam como seus inimigos. Não é você que se vinga a você mesmo. Você dá lugar à ira. Você crê naquele que está governando e dirigindo a sua vida. E se você estiver confiado em Cristo e não em você mesmo, você vai poder se entregar àquele que julga retamente. Mas se você abandona Cristo e vive como alguém autossuficiente, quem faz a justiça é você. Quem dá a paga é você. Você não espera Deus, você resolve as suas tretas. Nós nos entregamos àquele que julga retamente. Quanto a você, então, não cesse de fazer o bem. Não são as pessoas que irão definir como é que você vai tratá-las. Cristo é quem ordena como você vai tratá-las. Não são as pessoas que te governam, que governam o seu coração. Cristo é quem reina em sua vida. Você então não precisa pagar o mal com o mal, nem ao seu cônjuge. Ele pecou contra você, você perdoa. Nem com seus filhos, nem com seus pais. Você não paga o mal com o mal ao seu vizinho, ao seu irmão da igreja. Nós somos chamados a viver em paz, porque nós já temos paz com Deus. Crentes lutam contra o ímpeto de agir por conta própria. Como eu disse no começo, há muitos que anseiam em viver como a igreja primitiva, como se a igreja primitiva fosse uma igreja perfeita. Você tem visto que essa não é a realidade. Contudo, o mesmo Deus que sustentou aqueles nossos irmãos lá no começo da igreja em Atos dos Apóstolos, é o Deus que continua a sustentar os servos dele até hoje. Naquilo que Paulo escreveu então para repreender os coríntios, é possível que você aprenda como é que os crentes devem viver, como é que você deve viver. Você vive pautado na Escritura, você não ultrapassa aquilo que está escrito, você não se submete a regras e ensinos que não são da Escritura. Você vive lembrando que tudo o que é suficiente para a vida e para a piedade já foi dado a você pelo conhecimento de Cristo, na Escritura, naquilo que está escrito. Você vive reconhecendo humildemente a fonte de todo bem. Se você mantiver isso em seu coração, você irá caminhar em humildade diante de Deus e dos homens. Dessa maneira você viverá como súdito no reino de Deus. Ele é o Senhor. Você é servo. Viva como servo. E como servo, viva ciente de que há tribulações no mundo. Você não está em casa, você caminha para casa. Até lá haverá tristeza,
haverá sofrimento, haverá lutas. O mundo que odeia Cristo, odeia os crentes. Saiba disso, para que você não pague o mal com o mal, mas para que você vença o mal com o bem, porque esse bom testemunho dará glória àquele que resgatou a sua vida. Cristo sofreu a fim de libertar você do pecado, para que você possa imitar os seus passos, que na sua vida Ele seja honrado e glorificado.